Bom, gente, vamos lá então, né? Bom dia. Vamos terminar hoje o nosso livro 17, tá bom? Na próxima aula a gente parte pro 18, tá bom, gente? Como vocês perceberam, a gente teve um tempo aí, né, praticamente corrido, né? Mas, né, esse conteúdo agora da 17, do livro 17, tá bom? Que eu vou fazer com vocês, ele vai puxar, tá bom? Também, né, o conteúdo para o grupo 18. E aí, no livro 17, tá bom? Vai ser cobrado uma parte do conteúdo na AV2, né? Em relação também ao 18, tá bom? De qualquer forma, né? Eu tava querendo fazer com vocês sobre rapidinho, né? Sobre esse assunto de hoje. Abre aí pra mim, por favor. Traz aqui pra mim, o livro 17. Já que eu tô usando o celular, porque não tem internet aqui ainda. Tá bom, na escola, deixa eu só ver rapidinho sobre o grupo 17. Deixa eu ver onde é que termina. Cadê minha disciplina aqui? Ah, achei. Vamos lá. 17. Vai terminar com esse assunto, tá certo. Vamos lá então. Gente, nosso assunto hoje é sobre a descolonização afroasiática, tá bom? Eu sei que o nome, só por esse nome a gente já fica assim, né? Parece que é pesado, chato. Mas assim, na verdade, eu vou fazer de uma forma bem sucinta, né? Só para vocês entenderem que a descolonização da África e da Ásia tem a ver com a nossa história, porque faz parte da Guerra Fria. Fez parte das duas guerras mundiais, na verdade, né? Vamos lembrar que, né, a disputa da Europa por colônias envolve especificamente a África, né? E depois a Ásia, tá bom? Então as guerras acabam sucedendo muito por causa delas também. É o que chamamos de neocolonialismo. Então passa a Primeira Guerra Mundial, passa a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria no impasse. Como ficam as colônias europeias? Né? E essa pergunta é muito profunda, porque a gente está falando muito daquela questão de identidade também, né? O continente africano, então, desde que ele foi encontrado pelos europeus no século XV, ele sofre um processo de escravização. E a gente está no século XX, falando ainda de um processo de escravização. Só que, claro, de uma escravização no sentido da exploração do trabalho, né? Não no sentido lá do século XV. De qualquer forma, como é que ficam as colônias, né? E como é que fica esse mundo, né, em relação a nós e todas essas, né, perguntas que uma puxa a outra, né? Como ficam as questões culturais, então, porque a África e a Ásia são de múltiplas culturas, né? Então fica uma coisa muito complicada. Mas só para vocês entenderem como é que foi acontecer. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, então, é o nosso período, tá? Nossa cronologia é pós-Segunda Guerra, ou seja, de 46 para o ano de 80, se eu vou considerar já a África, né? Mas a Ásia mesmo, ela se restringe à década de 50, tá bom? A descolonização da Ásia inclui especificamente a Índia, tá bom? E o porquê a Índia? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Inglaterra estava fazendo as grandes navegações e finalmente chegou na Índia, ela fez uma coisa brilhante chamada Companhia das Índias Ocidentais. Vocês lembram? Já ouviram falar? Né? Esse tema é repetido muito no filme do Piratas do Caribe, né? A Companhia das Índias, não é isso? Né? Então, porque a Índia ela foi controlada economicamente pelos ingleses. Não no sentido forçado, era uma parceria lá no começo do século XVI, entendeu? Mas quando chega no século XX, isso vira um pretexto para ser um domínio total, né? E acontece que lá na Índia temos várias culturas, especificamente duas, né, grandes influenciadoras. Quais são, gente, aí? Vocês sabem, as duas religiões, hinduísmo e budismo. Aí a questão é, quando tem uma questão a ser resolvida, que é da descolonização, a independência, quem é que vai ganhar mais nesse processo? É os hindus ou os muçulmanos? Então fica uma questão muito complicada. Tão complicada que a Índia é marcada por uma guerra civil tremenda na década de 50, que vai envolver hindus e muçulmanos, né? Mortes de todos os lados. As mortes foram mais provocadas, na verdade, pelo lado dos muçulmanos, porque o lado dos hindus, liderados por um personagem que vocês já ouviram falar, que é o Mahatma Gandhi, né? O Mahatma Gandhi, para quem não sabe, apesar dele ser de origem indiana, mas ele estudou direito na Inglaterra e, formado no direito, ele se tornou um diplomata. Sendo um diplomata, ele foi um grande político dessa época e influenciador, então, das ideias da descolonização.
E como ele era muito religioso, claro, né? Todo hindu tende a ser muito religioso, né? Tende a ser um bom hindu. Então, ele queria fazer uma descolonização religiosa. Como assim? É o que ele chamou de processo de desobediência. A população não obedeceria mais, né, o critério, né, a Constituição, todo o critério do monopólio comercial imposto pelos ingleses. A população não compraria mais nenhum produto da Inglaterra. Isso causaria, na opinião dele, um racha econômico e obrigaria que a Inglaterra fizesse um acordo com a Índia. Então, para ele, o caminho era esse. Um meio pacífico, não ia ter violência, mas ia ter um protesto que incluía a não compra dos produtos, né? É uma ideia bem bolada, né? Assim, se a gente for parar para pensar, né? Mas é claro, o lado muçulmano apelou para violência. E isso incluiu também a morte de muitos hindus, inclusive incluiu também a morte de mais de 30 milhões de indianos, né? Não só do assassinato em si, mas a fome que havia também como um problema seríssimo na Índia, né? Então, o que aconteceu em seguida foram as reformas. O livro de vocês aponta, né, no caso indiano, se vocês olharem o livro nessa página que segue ao processo de descolonização, essa página fala das reformas, né, que foram aplicadas na Índia, dando gradativamente uma autonomia política e religiosa, principalmente para os hindus, o que ainda irrita mais o lado muçulmano. E foi só então, no final da década de 50, que a Inglaterra resolveu reconhecer a independência da Índia. E a Índia ficando independente por causa dessas questões religiosas e culturais, mas ela também fica se resolvendo. Então ficou acertado que as regiões que tivessem maioria hindu, né, seguissem o Estado teocrático hindu. Né? Aqueles que tinham maioria muçulmana ficassem com o Estado islâmico. Né? Isso, apesar de ter sido uma boa proposta para pacificar as coisas, não deixou ainda de criar tensões, né, às vezes, principalmente no lado da fronteira, né, porque o Paquistão é vizinho da Índia. Nessa época, o Paquistão não era independente, ele era parte da Índia. Então, você entende? A questão foi muito pior por causa dessa questão de fronteira. E aí, acabou que o Paquistão se dividiu em dois, né? Vocês verem o mapa aí da Índia, né? Do lado direito tem o Paquistão, do lado esquerdo tem o Paquistão Oriental. E o Paquistão Oriental depois se tornou o Bangladesh, como nós conhecemos hoje. Até aí alguma dúvida? Tudo certo? Sim? Então repita aí comigo. O processo de descolonização. Repete. Fala, gente. Horrível. O processo de descolonização. O processo de descolonização Asiático. Tem relação direta com a realidade inglesa, econômica e cultural, que inclui os hindus e os muçulmanos. Você entendeu? Sim. Entendeu? Entendeu? Sim. Posso continuar? Pode. E o caso indochinês também é muito particular do caso da Ásia. A Indochina, para quem não sabe, é o Vietnã, tá? Só que também inclui outros dois países que ficam vizinhos, o Laos e o Camboja. Essa região chamamos de Indochina. Então ele é um mini continente, ou então um subcontinente, como a gente chama, né? Vocês sabem o que é isso, né? É um continente pequeno, né? Enfim, porque inclui mais de dois países, né? Então, no caso da Indochina, o que acontece? Nas duas guerras mundiais, ela era ocupada pelos japoneses. Os japoneses derrotaram, né, os franceses, e vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial também a França e os Estados Unidos estavam, né, com os japoneses, né, de um trabalho e tanto, né, de guerra. Isso fez com que a região da Indochina ficasse desprotegida, né, pelo lado francês. Então os japoneses ocuparam a Indochina durante as duas guerras mundiais. Quando o Japão acaba de se derrotar na Segunda Guerra Mundial, e vocês lembram muito bem que não foi, né, uma derrota assim, né, nos rendemos, não, né, foi uma derrota, tipo, foi reduzida ao pó, né, o Japão, né, praticamente, com a explosão das duas bombas atômicas, né, então a Indochina ficou aberta de novo. E qual era a intenção da França? Pegar a Indochina de volta. Mas isso aconteceu? Não. Por quê? Por quê? Por que não aconteceu? Você não sabe? Não? Então pergunta assim pra mim, professor, fala pra mim, professor, fala, gente, pergunta, professor,
Isso, de novo, professor.